Record in progress. Então, vamos aproveitar para fechar nossos olhos, concentrar no momento presente, deixando de lado o que a gente já fez no dia de hoje, focando na nossa respiração. Palavra sagrada. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com todos, presteza para dar, receber conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, corajoso suportar as injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são justamente atacados, e mira constante no ideal de progresso e perfeição humanas. Eis escada de ouro, degraus pelos quais o discípulo pode galgar até chegar à sua verdadeira morada, o templo da sabedoria divina. Que assim seja. Sim seja. Bom, já que você não conhece muito, Olo, vou começar a falar então um pouquinho do livro, né? Então, esse livro, ele apresenta vários temas, eu acho que são 36 ou 38, depois você confere aí. E aí fala de solidão, amor, morte, são textos, né? E hoje a gente escolheu para conversar o 26, são Não, 38. mais aqui, são capítulos. Ah, são perguntas e respostas. 38 e capítulos são 21. Isso, e a gente vai na pergunta e resposta, então, no 26, que é sobre o velho e o novo. Então, para a gente entender inicialmente, para compreender Krishnamurti, é que ele preza muito pela liberdade do pensamento, que é o fundamento para se alcançar a verdade. Daí ele escolhe, daí o título, né? A primeira e a última liberdade, ela só pode vir do autoconhecimento, que é o princípio da sabedoria. Então, o tempo todo, o Krishnamurti vai nos motivar, nos incentivar à busca por esse autoconhecimento. E falando um pouquinho de Krishnamurti, ele foi considerado um dos maiores pensadores do século XX. Ele foi eleito pela revista Time um dos 5 santos do século XX. Ele influenciou milhões de pessoas no mundo todo por meio de palestras, livros. Então, ele vem fazendo um legado muito importante aí, ficou muito conhecido. Ele nasceu na Índia, em 1895, e ele faleceu nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1986, com 90 anos. O Krishnamurti, ele tinha uma família de Brahmani. Ele era o 8º filho. E ele recebe o nome de Krishna, em homenagem ao Krishna do hinduísmo, de quem a mãe dele ele era devota. E aí juntou o nome da família de Jiddu. E aí, em 1908, quando ele tinha 13 anos, ele passou a ser educado pela Sociedade Teosófica em Adyar, por Lead Bitter e a Annie Besant, que o considerava um dos grandes mestres do mundo, o instrutor do mundo. Então, ele já foi vindo aí com uma grande promessa, né? E aí fundou a Ordem da Estrela do Oriente em 1911. Mas com a morte do seu irmão, Nietzsche, em 13 de novembro de 1925, com a morte do irmão, o Krishnamurti ficou muito abalado, sabe? Ele começou a trazer grande experiência para ele. E aí ele teve um grande desafio, que ele começou a ficar analisando a própria vida. Aí já sofreu um grande impacto, que muitos dizem que foi um desses motivos que motivou a ele a seguir um caminho sozinho, sem
sem muitas influências religiosas. E aí ele dissolve a Ordem da Estrela do Oriente e ele faz um belo discurso para cerca de 300 pessoas, com transmissão de rádio para toda a Europa. Foi um acontecimento e um susto muito grande, porque ele dissolve a Estrela do Oriente. Então, foi uma decepção muito grande para a Anibese e o Leadbeater, né? E aí ele faz aquele discurso. Se você não leu, eu convido você a ler o discurso. Você já leu, Luciano? Não. É um Saiu o som discurso. aí, saiu, né? Saiu. É um discurso lindíssimo. Ele, nesse discurso, ele afirma que a verdade é uma terra sem caminho, que o homem não pode atingi-la por intermédio de nenhuma organização, de nenhum credo. Ele tenta encontrá-la através da compreensão dos conteúdos da sua própria mente, que é através da observação. Então, ele começa a desconstruir isso, né? Ele quer que você seja um buscador por si mesmo. E aí, quando ele compreendeu dessa forma, ele passa a não querer discípulos e ele rejeita o título de mestre ou guia espiritual. E o cerne do seu ensinamento, ele consiste na afirmação de que é urgente, fundamental, que a mudança da sociedade só pode ocorrer através da transformação da consciência. Então, a gente precisa transformar a nossa própria consciência. E para isso a gente necessita de quê? De autoconhecimento, né? A gente precisa aprofundar na nossa própria consciência, de descondicionar e fazer florescer o nosso interior, buscar as nossas sementes que estão plantadas divinas dentro de nós. Então a gente faz essa busca. E aí ele começa a viajar pelo mundo, falando em palestras, diálogos, escrevendo diários, e esses escritos é que surgem esses livros dele posteriormente, né? E aí, eu acho que são em média de 60 livros que existe dele, né? E aí ele surgiu fundações pela Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na Índia, e que ajudaram, esses livros ajudaram a financiar as escolas que ele fundou. Então, porque a educação sempre foi uma das preocupações de Krishnamurti, por isso ele abriu escola para criança, adulto, adolescente. Então, ele foi nesse viés aí. Aí, Krishnamurti, ele também, desde nascença, ele era vegetariano, seus pais também já eram vegetarianos, então ele já nasce nesse contexto todo. Vamos passar aqui para ver, então, esse texto aí sobre... Como é que tira isso aqui? Ah, espera aí, deixa eu tirar um negócio aqui da tela. Aqui tá aparecendo bem. Então, sobre o velho e o novo. Quando escuto... Aí é uma pergunta, tá? É uma parte do livro que fala de pergunta. Quando eu escuto o Senhor, tudo parece claro e novo, mas quando vou para casa, a velha e aborrecida inquietação volta a me dominar. O que há de errado comigo? Então, Luciano, seria assim: por que quando eu vou numa palestra teosófica ou numa palestra espírita, eu estou super bem? Eu fico ali, fico me sentindo que eu estou numa vibração boa, tá tudo muito bom, eu estou assimilando um monte de coisas legais. Mas aí, quando eu volto para minha casa, eu deparo com todas as minhas questões novamente, tudo fica ruim. Aquela energia já não trago para dentro da minha casa. E aí, Krishnamurti, o que é realmente que acontece em nossa vida? Ele devolve a pergunta para ele. Aí o Krishnamurti vai dizer: estamos enfrentando desafios constantes e reagindo a eles. Aí, deixa eu pegar meu negócio seguindo aqui, para não perder o fio da meada. Então, no momento que ele começa a trazer esses ensinamentos, ele começa a fazer com que o outro que está fazendo a pergunta comece a pensar. Né? Se eu estou na palestra, se tudo está indo bem, eu estou assimilando bem, mas na hora do meu desafio, por que eu estou sempre reagindo da mesma forma, né? Então, é esse homem velho que sempre é condicionado
a repetir, a imitar, a trazer as mesmas respostas, né? E aí, deixa eu ver aqui. Pode fazer um paralelo aqui com a questão que a gente é reativo a tudo. A gente teve centenas de reações hoje a todas as coisas. Quando vai de manhã acordar e fazer as coisas, já fica escolhendo ali o que é bom, o que é ruim. Ah, essa roupa aqui é boa, outra roupa é ruim para eu colocar. Se eu tomar café mais cedo é bom, se eu tomar café muito tarde é ruim. Então a gente fica o dia inteiro fazendo reações de bom e ruim. E quem faz isso é o corpo astral que está escolhendo isso. Ele fica querendo convencer o físico e a mente de ficar falando bom ou ruim o tempo todo. E isso é uma tragédia para a nossa vida espiritual, essa reação bom ou ruim. Eu entendo quando ele fala em reagindo constantemente, seria isso. Na introdução do livro, aí ele diz assim: então, o que podemos fazer sobre os nossos desafios que tanto nos incomodam? Né? Então, o que a gente pode fazer, então? Aí a resposta imediata de Krishnamurti pode deixar você estarrecido, tá, Luciano? Que ele diz assim: absolutamente nada. É chegada a hora, diz Krishnamurti, de investigarmos, observarmos e perceber o que está acontecendo conosco internamente e externamente. Quer dizer, como eu reajo a isso externamente, né? E desenvolver uma clara percepção. Então, a gente já começa a entender que Krishnamurti já está puxando pela nossa mudança, né? Para buscar esse homem novo que responde de uma forma diferente, né? Que observa, que olha para si, que começa a observar suas reações emocionais diante esses desafios. Porque esse homem velho é o reativo. É o que aprendeu todos os anos da vida a reagir. Bom ou ruim, gosta ou não gosta. Esse é o homem velho, pelo jeito que ele fala. E precisa de um homem, colocar um homem novo aí na história, que independente do que aconteça, ele não faz nada. Ele só observa, é o grande observador. Fazemos isso porque pensamos que a vida é assim, não é? O desafio sempre é novo e a reação sempre é velha. O Krishnamurti continua: você e eu nos encontramos ontem e hoje você vem me ver. Você está diferente, mudou, é novo, mas tenho na mente sua imagem de ontem, então faz com que o velho absorva o novo. Não o vejo de uma maneira nova, então eu reajo de acordo com sua imagem de ontem, de modo que a minha reação ao desafio é condicionada. Aqui nessa reunião, por exemplo, as pessoas não são brahmanes, hindus ou cristãs, não pertencem a essa ou aquela casta. Aqui elas esquecem tudo isso, estão apenas escutando, absortas, tentando descobrir alguma coisa. Mas quando retomam ao cotidiano, ao trabalho, à família, ao sistema, voltam a ser as pessoas, as velhas pessoas de antes. O novo está sempre sendo absorvido pelo que é velho, pelos velhos hábitos, costumes, ideias, tradições, lembranças. Nunca existe o novo, porque as pessoas estão sempre encontrando o que é novo por meio do que é velho. O problema exposto pela pergunta que me fizeram é sabermos como livrar o pensamento do que é velho, para que haja o novo o tempo todo. Então, se a gente continuar, sempre a vida é desafiadora. Ela vai ser até a gente desencarnar, constantes desafios nós vamos ter. E à medida que a gente vai amadurecendo psicologicamente, a gente vai tentando ter essa inteligência emocional, ter uma reação diferente, não ter uma reação automática, né? Porque às vezes a gente é muito instintivo, né? Então a gente já responde sem pensar mesmo, né? Então, será que estamos condicionados a buscar sempre da mesma forma as soluções para os novos desafios? Quer dizer, eu tenho um desafio novo, mas as soluções vão ser sempre velhas, né? Eu vou tentar buscar na minha memória aquilo que está arquivado e tentar reagir da mesma forma.
Interessante que é uma pergunta que Nicodemos faz a Jesus na Bíblia, né? Ele pergunta como que eu vou nascer de novo, né? Porque Jesus diz, é preciso você nascer de novo para entrar no reino dos céus. Aí ele fala assim, mas como que um homem pode nascer de novo sendo ele velho, né? Então ele não entendeu nada, porque ele também está fazendo esse mesmo questionamento que o Krishnamurti vem fazendo também, né? Que é preciso se tornar com pensamentos novos, né? Esse nascer de novo é ser diferente, transmutar, não ser tão reagente, pensar, né? E aí, vamos continuar aqui. Quando vemos uma flor, o céu, uma árvore, um sorriso, um rosto, como podemos vê-los de maneira nova? Porque o novo desaparece quando você vai para casa. A reação velha brota do pensador, e o pensador é sempre o velho. Como seu pensamento é fundamentado no passado, quando você encontra o novo, na realidade é o velho, a experiência de ontem, que o está encontrando. Quer dizer, será que eu, quando vou passear lá onde você gosta de ir, lá no Jardim Botânico, será que quando eu vou no Jardim Botânico, eu olho para a mesma árvore da mesma forma? A árvore de ontem é a mesma de hoje, não é? Mas o seu olhar, será que é diferente? Você que está tirando muitas fotos, né? Você vê ali. Uma vez eu fiz, Luciano, um curso sobre percepção, exatamente para. Foi até lá em Belmiro Braga, veio uma instrutora do Rio de Janeiro, e eu arrumei para ela fazer lá em Belmiro Braga, na Ananda Kirtana. E aí a gente fez um curso de percepção e era exatamente isso: você observar na folhinha dessa árvore quantos desenhos tem de raminhos ali desenhados, a cor uma é clara, a outra é escura, mas pertence ao mesmo tronco, sabe? Aí você começa a olhar, um galho é fino, um galho vai para a direita, outro vai para a esquerda. Aí você começa assim, ficar horas ali contemplando aquilo, mas observando os detalhes, né? Então, quando a gente olha para essa mesma árvore, mas o nosso olhar já é modificado, a árvore já é diferente para a gente já olha, consegue enxergar outras coisas. Assim é com tudo, né? Com as pessoas também. Isso acontece bastante, porque às vezes a gente encontra com uma pessoa, mas o nosso olhar está contaminado como era aquela pessoa. A gente não imagina que essa pessoa mudou, né? Então, o nosso olhar ainda está condicionado ao nosso registro daquela pessoa. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, ele vem chamando atenção para a gente ter esse olhar de uma forma diferente. Comentar alguma coisa? É difícil no início entender isso, ou tentar fazer, de acreditar que as coisas que eu estou armazenando são velhas. Eu acho que eu estou me qualificando, que eu estou tocando a minha vida, que eu estou aprendendo. Então é difícil entender que isso vai se tornar velho, bem rápido, né? O que ele tenta colocar é esse pensamento, que essas memórias que a gente tem das coisas antigas, ou do mês passado, da semana passada, elas já estão velhas já. Elas servem para quase nada. E ele tenta trazer a gente para um momento atual, para um momento presente. Igual na abertura a gente fala, deixar de lado o mundo de hoje à tarde, consciente no presente. É porque a gente não tem o hábito de fazer isso. A gente até é contra isso. A gente eu sei o que eu faço, a minha experiência é tal, eu sou formado em tal área, tenho pós-graduação não sei no quê, e eu quero carregar isso e fortalecer isso. Onde eu me apresento, eu tenho que falar isso. Só que ele vai dizer que isso são coisas velhas. É a rasteira que ele quer passar no pessoal. Ele quer te desconstruir. Várias tradições falam que o verdadeiro espiritualista, que ele está caminhando bem na senda, ele é nada para o mundo, ele não é nada. Eu acredito que mais no final das encarnações, na evolução real mesmo, aconteça isso. Você não ser nada para o mundo, aí você vai se conectar com o Uno, né?
Então, essa questão de homem velho, né? Tem a carta de Paulo, né? A carta de Paulo aos Efésios também. Ele vai incentivar os Efésios a se despojarem desse velho homem, né? Então a gente vai vendo que aí ele diz assim: o homem velho é o indivíduo que tem maiores dificuldades de se libertar dos vícios mundanos e dos sensoriais. Quer dizer, ele é uma pessoa apegada, né? Ele está apegado ali e tem os seus vícios. Não sei se você conhece o Jerônimo Mendonça, que era aquele gigante deitado. Isso, ele era espírita, mas ele fazia várias palestras acamado. Já ouviu falar? Não, Mário. Ele é uma pessoa assim, teve uma aprovação muito difícil, ficou na cama, não mexia nada no corpo, mas ele dava palestra, ele ia para o centro espírita na cama mesmo. E aí então, tem um livro dele que ele escreve assim: Ano Velho e Ano Novo. E aí ele fala do homem velho e o homem novo. Ele diz assim: o passado e o futuro estão sempre no seu eterno presente, e nós que passamos pelo tempo, e não este por nós. Homem novo é aquele que substitui os hábitos inferiores pelas nobres qualidades de caráter. É aquele que abandona as paixões e os desencantos de ontem pelo amor puro, adquirindo assim uma nova visão da vida. O ano velho continuará o mesmo para aquele que não se renova, e o ano novo sempre será uma dádiva e bênção para todos quando se deixarem renovar. E é legal, sabe o que eu faço? Eu vejo também que todo dia, né? A gente tem um dia inteiro de experiências, né? De desafios naquele dia, que a gente nem sabe quais virão, às vezes surgem coisas novas, e a gente depois finaliza aquele dia e a gente vai dormir, e no outro dia é como se a gente tivesse uma nova oportunidade. Se a gente encarasse isso dessa forma, um dia por vez, né? Então a gente ia tomar aquele dia como uma lição, a gente ia se observar, como o Krishnamurti fala, a gente começa a observar a minha consciência, as minhas reações naquele dia, como que eu estou tendo resoluções das minhas questões pessoais, do que está me acontecendo, como eu estou comunicando com o outro, né? Se é de forma amorosa, se é de forma é, é, mais agressiva, como que eu estou reagindo às provocações, como eu. Então, a gente vai passando em análise. O Santo Agostinho, ele fez isso, sabe? E ele aconselha a gente, no final do dia, passar em revista tudo aquilo que a gente fez no nosso dia, de bom e ruim, e o que eu aprendi, e o que eu fiz de positivo, e o que eu errei. E aí, no novo dia, você vai ser uma pessoa nova que já pensou sobre isso e vai ter reações novas. Eu acho que também cabe bem nesse estudo essa nova percepção, né? Se a gente tomar cada dia como um dia novo e conseguir reagir de uma forma melhor do que ontem, a gente vai progredindo, porque o objetivo nosso é evoluir, né? Então, acho que a gente vai por aí. Ei, Zé Jorge, tudo bom? Saudades, sumido. O agente que sumiu também. Quem é vivo desaparece. Eles brincam que quem é vivo sempre aparece. Eu falo, não, quem é vivo normalmente desaparece, porque não para num lugar só. Isso Mas estou aí. por aqui mesmo. É Tá porque tudo bem? hoje tudo bem, graças a Deus. Eu sempre nessa hora, o celular tá com pouca carga. Ah, Aqui, ele acabou de dar o trululu aqui, que é 5%. ah. Mas hoje eu estou dispondo do computador aqui, onde eu tenho internet, aí me facilitou. Ah, que beleza. Eu sempre ainda pensei comigo, eu vou ter que anotar para deixar o celular na carga todo dia ali pelas 5 da tarde, no mais tardar às 6, que aí na hora da reunião eu tenho carga. Que Ah, legal. ele passa a noite carregando, de manhã eu já começo a usar e esqueço. Aí ele vai acabar, né, de tardezinha. Eu sempre sou pego desprevenido com relação a isso. O Zé Mas Jorge, hoje a aí gente. agora, aí eu estou usando o notebook. Bom, tá ótimo, que bom que você tem notebook para você. Socorro. Aqui, a gente hoje está
aceitando as provocações do Krishnamurti aqui, né, junto a uma Eu tô pergunta ouvindo. Uhum. uma pessoa que fez para ele, como que a gente vai trazer aquele bem-estar quando a gente vai assistir uma palestra, ouvir uma pessoa que espiritualizada, a gente se sente bem, mas por que que quando eu volto para o meu mundinho, para minha casa, eu me sinto mal de novo e eu começo a reagir de uma forma negativa? Então, a gente está trabalhando essa provocação do Krishnamurti, que é fazer com que surja um novo Zé Jorge, uma nova Maristela, um novo Sandro, um novo Luciano, Uhum. entendeu? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, ele vai elaborando aqui para a gente ir pensando junto. Muito bom. E é isso mesmo, né? A gente, você sai. Por isso que a maioria das pessoas chama determinadas situações de diversão, de passatempo, como fuga. Porque né, naquele momento você está fugindo, porque depois, quando aquilo acaba, você outra vez tá no mesmo mundinho de antes. Pois é, Aprisionado de novo, né? é isso que a gente percebe, né? A gente vai avançando, a gente vai procurando uma religião aqui, outra ali, um livro. O Santos até pega um pouco agora, fica insistindo um pouco nisso, mas a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, mas a gente não absorve aquele conteúdo e é porque a gente não pratica. Se a gente não praticar, aquilo nunca vai ser eficiente. E acaba que a gente desiste dessa ou daquela religião, mas por culpa nossa, porque os conteúdos são bem similares, eles se convergem bastante, porque nós precisamos nos transformar, né? Fazer aquilo virar uma prática, porque não adianta vir aqui ouvir, 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 mas se a gente não se esforçar para fazer essa mudança, não vai acontecer nunca. E isso já não está acontecendo nunca, porque nós estamos em várias reencarnações. Esse homem velho está nascendo várias reencarnações. E aí, mais quantas ainda pela frente a gente vai precisar para fazer essa virada, né? Então, é preciso a gente fazer essa mudança mesmo de pensamento, como Krishnamurti vem orientando. Eu não sei se eu li, eu vou ler de novo. A reação velha brota do pensador, e o pensador é sempre o velho. Como o seu pensamento é fundamentado no passado, quando você encontra um novo, na realidade é o velho, a experiência de ontem que o está encontrando. Estamos voltando ao mesmo problema, por um caminho diferente. Então, voltamos ao mesmo problema por um caminho diferente. Como livrar a mente, o pensador de si mesmo? Como que a gente vai fazer livrar a nossa mente dos pensamentos? É isso que ele está dizendo. Como erradicar a memória, não a experiência factual, mas a psicológica, que é a acumulação de experiências. Aqui ele fala assim: como arrancar pela raiz a nossa memória psicológica, aquela que acumula experiências. Porque os registros dos fatos ocorridos na existência, da nossa existência, estão gravados na nossa memória, né? Mas o modo como nós reagimos ou buscamos interpretá-los já é parte do nosso registro psicológico. Então, as minhas reações estão gravadas na minha memória psicológica. Krishnamurti, em vários livros dele, ele vai falar sobre essa memória psicológica várias vezes. E ele difere dessa factual, que é o que acontece, são os nossos registros que acontecem no nosso dia a dia. Mas a nossa reação fica gravada. Até quando se vai fazer terapia, né, de regressão de memórias, quando é uma pessoa idônea, séria, ela vai naquilo que causou uma reação para tirar por exemplo, se a pessoa teve um trauma, então ele regride a pessoa até aquele momento, até aquela cena, e tira aquele olhar da pessoa quando reagiu de forma negativa. Ele faz uma nova ponte ali para a pessoa melhorar. Então, nossa memória está cheia dessas memórias psicológicas que não foram bem resolvidas, né? E isso nos atrapalha, fica arquivado no nosso inconsciente.
Então, será que quando eu tenho um desafio novo, eu estou acessando alguma memória psicológica dessas, né? E eu estou reagindo de acordo com elas? Então, essa memória psicológica, a gente tem que entender bem sobre ela para a gente conseguir entender os textos do Krishnamurti. Enquanto houver resíduo de experiência, o novo não pode ser recebido. O que o Krishnamurti vai trazer para nós? Essa memória psicológica que ficou guardada, os traumas, todas as nossas experiências, não foram resolvidos de uma forma completa. Ele fala muito de finalizar as coisas, né? Finalizar um pensamento. Então, vai ficar resíduos. Então, fica esses resíduos na nossa memória. Liberta-nos do processo do pensamento, de modo a podermos receber o novo. É trabalho árduo, porque todas as nossas crenças, tradições, todos os nossos métodos educativos são baseados na imitação, na cópia, na memorização, na formação do reservatório da memória. Não sei se você pode comentar. Isso aí é complexo pela seguinte coisa. Em 2019, a gente fez uma feijoada aqui do grupo, até era aniversário da Raquel, 19 de outubro, eu lembro. E ela não pôde ir. Foi lá na casa da Adriana. E naquele dia, não sei porquê, eu resolvi tirar a idade média do pessoal do grupo aí, né? Resolvi calcular isso. E a idade média das pessoas simpatizantes e membros deu 60 anos. 60 anos. Então, se de 2019, 3 anos, hoje seria a idade média de 63. Apesar que entrou o Luciano, entrou a Raquel e a Luciana, e pode baixar um pouquinho essa média. Mas ela deve estar entre 62, mais ou menos. Pessoa com 62 anos, ela já viveu muita coisa, né? Já fez muita coisa, tem experiências que foram acumuladas aí, armazenadas. Aí que horas que essa pessoa vai fazer essa liberação de um copo que está cheio de experiências, um copo que está cheio, que horas que ela vai entornar esse copo para dar espaço para as novidades, né? Para o que vem pela frente, ou pelo que ela está vendo aqui agora conosco, que aqui em Teosofia são vários ressignificados de várias palavras, o próprio amor, a paz, a fé. A Teosofia ela passa uma rasteira nisso tudo e gosta de ressignificar essas palavras ditas populares, de cultura popular, né? Então, um dos grandes empecilhos é esse. A pessoa com 62 ou próximo disso já carregou muita coisa da vida e vai ter uma certa dificuldade de abandonar isso ou de deixar espaço para as novidades. Então, quanto mais novo, melhor, mas está na caminhada aí, vamos seguir em frente. Vamos fazer o que dá para fazer. E apertar um pouquinho mais sempre consigo mesmo. O que eu consigo fazer um pouquinho a mais? O que eu consigo levar mais adiante essa autotransformação que eu vou precisar fazer em mim mesmo? Porque a gente está no estudo aqui, tem livro, tem palestra, mas e o que eu vou fazer amanhã de manhã? O que eu vou pegar pesado comigo um pouquinho mais para fazer essa transmutação de consciência? O jovem tem mais facilidade, mas a gente pode fazer também aí, no sentido que eu digo que a idade física, a coisa vai encapsulando, vai fechando, né? A dica é ficar atento a isso aí e se esforçar um pouquinho mais um pouquinho do que você está fazendo já. Amigo, Então, eu só posso complementar um detalhe? pode. Certa vez eu ouvi a explicação a respeito da memória. Que memória significaria em mim mora? Então, quando ele disse assim, em mim mora, está sempre reagindo ao novo, que eu já sei. Né? Essa reação que chamamos de pensamento, e esse pensamento que enfrenta o novo. Então, como a gente está com em mim mora muitas coisas, não dá espaço para essas novas coisas que precisam chegar. Então, e o Krishnamurti ele vai querer propor que você trabalhe essa questão dessas memórias.
tipo, que você finalize algo, né? Então, não deixa de resíduos. Por exemplo, eu tenho um desafio. Ah, mas eu não consegui resolver ele. Eu jogo para debaixo do tapete, entendeu? Eu vou empurrando com a barriga, eu não finalizo aquilo. Isso é péssimo. Isso é péssimo para que a gente possa crescer, a gente precisa finalizar tudo. Então, nesse texto que hoje nós estamos trazendo, ele vem falar sempre disso, para não deixar resíduos. Por isso, tem um desafio, vê se consegue resolver tudo aquilo, não fica só pensando e não finalizando as coisas, porque isso não é bom, né? E isso vai fazer com que você até adoeça por conta desses vários pensamentos, não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, a gente precisa concluir. Ele fala assim, só quando nossa memória estiver limpa, sem resíduos de desafios não finalizados, porque toda vez que há um desafio e eu não consigo resolvê-lo completamente, pode ficar resíduos na minha memória. E para Krishnamurti isso não é bom. Precisamos ver toda a estrutura do nosso próprio pensar e sentir, sem condenar, sem aceitar, mas apenas observar e deixar o seu pensamento chegar ao fim. É como naquela meditação, não sei se vocês já meditaram assim num grupo, quando eles falam assim, quando vier o pensamento é como uma nuvem, deixa passar, não se fixe naquele pensamento. Já ouviram isso? Quando a gente vai fazer treinamento de meditação? Então, aí ele fala assim, é observar o processo desse pensar, mas não se tornar um observador separado do que é observado. Então, essa própria observação, ela tem que ser bem lúcida, né? A gente tem que ter essa noção do que nós estamos fazendo e a gente precisa finalizar imediatamente esse pensamento. E a mente, quando a gente consegue fazer isso, ele diz que a mente se torna compassiva. Quer dizer, ela... Chegando, gente, aqui só um minuto. Quando a gente consegue finalizar esse pensamento, a mente se torna compassiva, quer dizer, se compadece, ela revela compaixão. E aí ela entra num estado de constante mutação. Olha só, gente, então aqui o que ele vai trazer para a gente? Quando a gente tem o pensamento, então o primeiro ponto, a gente tem um desafio na nossa vida. Eu sempre não gosto de falar de dificuldade, eu uso sempre desafio, porque a mente ama, né, essa questão de falar em desafio. Quando a gente tem um desafio, a gente vai procurar de todas as formas como eu vou solucionar aquela questão. Finalizar. Para Krishnamurti, nós precisamos ser saudáveis e, para isso, a gente precisa finalizar esses pensamentos. E aí, quando a gente esvazia as nossas memórias, como você diz aí, né, Luciano? A gente consegue esvaziar essas caixinhas um pouco, finalizando, a gente não fica com memória psicológica. Percebe? A gente fica com a memória factual. O fato existiu, eu resolvi, ok. Mas eu não tenho nenhuma coisa negativa me atrapalhando no meu inconsciente, que vai me incomodar nas minhas... E vai fazer com que eu fique ainda naquela velha Maristela, entendeu? Não tenho uma nova reação. Então, vamos aqui. Essa memória está sempre reagindo ao novo. Essa reação é o que chamamos de pensamento. E esse pensamento que enfrenta o novo. Então, como pode haver o novo? O rapaz pergunta para o Krishnamurti. E ele fala, e aí? Você me explicou isso tudo? Como é que vai ser? Aí ele diz, só quando não há resíduo de memória é que pode haver o novo. E há resíduo quando a experiência não está concluída. Isto é, quando a compreensão da experiência é incompleta. Então, isso que a gente falou, né? Então, deixar qualquer experiência sem conclusão não é bom. Quando a experiência está concluída, não há resíduo. E essa é a beleza da vida. O amor não é resíduo, não é experiência, é um estado de ser. O amor é eternamente novo. Portanto, a questão é, podemos encontrar o novo constantemente, mesmo estando em casa? O que vocês acham aí? Quando ele falou, voltando àquela pergunta, né? Que o rapaz
Ele pergunta por que que quando ele volta para casa, tudo volta a ser a mesma coisa. E aí volta a pergunta de novo. Podemos encontrar um novo constantemente? Mesmo estando em casa? Sim ou não? O que vocês acham? O que você acha, Sandra? Hã? Fala aí. Sim, Tem um monte de hábito que a gente repete o dia inteiro, né? Esses hábitos precisam ser quebrados. Vamos lá. Krishnamurti responde: é claro que podemos. Para isso, é preciso fazer uma revolução nos pensamentos e sentimentos. Olha só. Para que a gente tenha pensamentos novos, saudáveis, a gente precisa fazer uma revolução, deixar aquela nossa bagagem de pensamentos negativos e aqueles pensamentos que são repetitivos. Quem que não os tem, né? Pensamentos mecânicos, repetitivos, né? Ele fala assim: não faça da sua atenção algo mecânico e repetitivo. É necessário uma mutação nas próprias células cerebrais, transformando a nossa mente com o nosso coração. Olha que lindo. E tornando assim uma pessoa totalmente diferente do que a gente era. Então, pensa bem. É necessário mudar as nossas células cerebrais, quer dizer, o nosso corpo físico, alterar toda a nossa programação, assim a gente e transformar a nossa mente com o nosso coração, quer dizer, a gente tem que começar a pensar e a sentir com o coração. Krishnamurti diz que a única coisa que poderá salvar o homem é o amor. Então, por isso que ele começa a colocar o amor agora nos nossos estudos. Só somos livres quando cada uma de nossas reações é completamente compreendida, não apenas examinada de modo casual e posta de lado. Nós nos libertamos da memória acumuladora quando cada pensamento e cada sentimento são completados, totalmente compreendidos. O Krishnamurti ele tem o hábito, como é um educador, ele vai repetindo as coisas assim, de modo que a gente fixe naquilo, né? Então vocês observam que ele vai voltando agora de novo para essa memória, para a gente não ficar acumulando coisas que a gente não resolve, não soluciona. O pensamento repetitivo, o pensamento mecânico. Então, ele está dizendo que nós precisamos nos libertar disso. Em outras palavras, quando cada pensamento e sentimento é compreendido, quando está terminado, há um final. E entre esse final e o pensamento ou o sentimento seguinte, há um intervalo. Quer dizer, quando a gente resolve um desafio, a gente consegue concluir algo, a gente fica. Esse espaço vazio, quer dizer, é um silêncio, é a paz, é aquela tranquilidade interna, né? Que a gente está sem aflição dentro da gente, porque a gente está concluindo as coisas, não está deixando, jogando para debaixo do tapete, não está deixando para amanhã, não está postergando, porque nós somos seres de postergar tudo, né? A gente tem as nossas questões, as nossas angústias pessoais e a gente não consegue resolver e amanhã acorda e está com elas de novo e isso não tem um fim, a gente fica preso nisso. Então, a gente não é livre para Krishnamurti. Se a gente faz isso, não conclui, nós somos seres escravos de nós mesmos, né? Da nossa própria consciência. E aí ele diz assim, nesse intervalo silencioso, ocorre a renovação e surge uma nova criatividade. O Krishnamurti, ele diz que a meditação não é você sentar e ficar ali 5 minutos, 10, 15, 1 hora. A meditação é a meditação de 24 horas. É a meditação o dia inteiro. Desde quando você levanta, você vai começar a meditar. O que é meditar? É a atenção plena de tudo que você está fazendo no seu dia a dia. Se eu estou lavando louça, eu estou só concentrada naquele copo, naquela água, naquele sabão.
Eu não estou lavando a louça pensando com aqueles meus pensamentos do que eu tenho que fazer daqui 15, 20 minutos, eu não estou naquela ansiedade. Não, eu estou ali fazendo o que eu tenho que fazer. Então, a gente vai praticando a meditação o tempo todo, em todas as experiências que eu estou tendo no meu dia a dia. Isso é meditação para Krishnamurti. E eu vou observar as minhas reações. Como é que eu vou observar as minhas reações? Eu preciso do contato com o outro, eu preciso do relacionamento, porque é no relacionamento que eu vou me deparar com o quê? Com as minhas sombras, que as sombras são o quê? Os nossos defeitos, os nossos desafios, aquilo que nos atinge é o que eu preciso trabalhar. Então, se eu estou sendo atingido no meu dia a dia, a perder a paciência, por exemplo, é que eu preciso ser submetido a várias situações até que eu desenvolva a paciência, entende? Então, e o outro, no relacionamento com o outro, quando eu vejo algum defeito no outro, é porque eu tenho dentro de mim. Então, eu não posso trabalhar no outro, é ele que vai ter que trabalhar, mas eu vou trabalhar em mim. O que por exemplo, se eu sinto raiva ou de alguma coisa que o Sandro fez, mas a raiva é minha, eu que tenho que trabalhar dentro de mim, entendeu? Então, o outro vai me ajudar a me ver melhor. Então, esse relacionamento ele é muito importante na nossa caminhada, né? Vamos continuar aqui com Krishnamurti. Ele diz assim: isso não é teórico, não é impraticável. Se você tentar compreender completamente cada pensamento e cada sentimento, descobrirá que isso é de uso notável, prático na vida diária, porque estará novo, e o que é novo dura eternamente. Ser novo é ser criativo, e ser criativo é ser feliz. Um homem feliz, ele não se preocupa por ser rico, pobre, não se importa com a classe social ou o país a que se possa pertencer. Ele não tem líderes, ele não tem deuses, templos, igrejas, e dessa maneira não se envolve em disputas e ele também não tem inimigos. Olha só. Eu não sei como é que eu tiro esse negócio aqui, Luciano. Tem uma barrinha em cima aqui. Aqui está tudo normal. Puxa ela. Então tá, beleza. Esse, sem dúvida, é o meio mais prático de se resolver os problemas com que nos deparamos neste mundo atual de caos, não é? Aí o cara pergunta para Krishnamurti. Pelo fato de não sermos criativos, no sentido em que estou usando a palavra criativos, é que somos tão antissociais em todos os diferentes níveis de nossa consciência. Tem uma parte que o Krishnamurti ele não fala muito em esquemas, né? Igual no livro do Book coloca lá os 7 corpos, cada um dos sete corpos com 7 subníveis, né? Subdivisões. O Krishnamurti não fala muito nesse sentido, não. Mas a gente entende que você observar é observar esse físico, esse emocional e o mental concreto, né? De que esses três cidadãos estão querendo dizer? O que eles querem? Quando eu me deparo com uma situação, seja ela qual for, aonde está agindo? Está agindo no meu emocional? A minha conexão com a situação é no emocional? É uma conexão física? É uma conexão mental concreta? Aonde que ela está? Se eu não conseguir diagnosticar qual dos três corpos inferiores está sendo reativo, ou está tendo aquela impressão, ou aquela ação, fica mais difícil. Eu preciso saber onde que está agindo em mim, qual parte de mim está agindo dessas três partes, desses três corpos inferiores. Para daí eu começar a observar. Já é uma observação fazer isso. Eu consegui separar qual dos três está agindo. Eu estou fazendo regime, por exemplo, eu vou dormir, né? Focado no regime da segunda-feira, começou ontem. Eu vou dormir hoje, mas eu lembro que na hora que não consigo dormir, eu lembro que tem aquele pote de sorvete lá na geladeira. Quem vai fazer eu levantar para pegar o pote, atacar o pote de sorvete? É o meu físico que quer, é o meu emocional ou o meu mental concreto? Eu preciso entender que emaranhado que é esse, né? Esse novelo de lã bem enrolado, e começar a achar a saída disso aí.
Já é a observação que o Krishnamurti fala, já é isso. Quando o Krishnamurti fala de criativos, ele diz assim: falamos de ser novo, de ser criativo, falamos de vida. Então, quando ele fala de ser novo, de criativo, ele está falando de vida, e não de ideias, e de teorias, de práticas, de técnicas. Falamos para que você olhe para a vida total, que é também a sua vida, e para que lhe dê atenção. Isso significa que você não pode desperdiçá-la, né? Você tem pouquíssimo tempo para viver ainda na Terra, 10, 20, 50 anos, né? Cada um de nós aí está com uma certa idade, então a gente tem uma ideia do tempo. E ele diz assim: não perca esse tempo, olhe para a sua vida, dê tudo para compreender, liberte-se do passado. Tem até um livro que ele escreveu, tem Liberte-se do passado. A importância que tem da gente libertar de passado e nem ficar com a mente no futuro, a gente ficar no agora. Ele, o Krishnamurti também trabalha muito isso, né? Veja se você está bem adaptado em uma sociedade doente. Isso não é sinal de saúde, né? Então, se a gente também, como é que a gente está adaptado nessa sociedade que a gente está vendo? Então, a gente tem que analisar isso também. E aí ele diz que o autoconhecimento é o começo da sabedoria. Então, isso tudo que ele vai trazendo nesses estudos de hoje, para que a gente aplique em nós, para a gente começar a nos conhecer, começar a entender o quanto dessas memórias psicológicas temos dentro da gente que vem nos atrapalhando, né? O quanto dessas reações automáticas que a gente vem praticando, né? Como eu sou, né? Então, a gente precisa estar bem atento a essas situações no nosso dia a dia. Por que eu não estou conseguindo passar aqui agora? Espera aí, que o negócio deu pau aqui, Luciano. Clique em cima do slide. Para sermos práticos e eficientes em nosso relacionamento com todas as coisas, precisamos ser felizes. Olha só, gente. Para sermos práticos e eficientes em nosso relacionamento com todas as coisas, precisamos ser felizes. Não pode haver felicidade se não há um término. Se continuamos em um constante processo de nos tornarmos alguma coisa. Com o término, vem a renovação, o renascimento, a inovação, o frescor, a alegria. Quando a mente liberta do velho, vê tudo de maneira nova, e isso é alegria. Olha só. É porque tem um negocinho aqui, Luciano, que fica me atrapalhando. O novo é absorvido pelo velho, que o destrói. Quando existe o passado, quando a mente, o pensador, é condicionada pelo pensamento. Então, ele está repetindo aqui que a gente estava conversando, né? A nossa mente ficar condicionada pelos mesmos pensamentos, e isso não nos deixa ser pessoas novas. Para nos libertarmos do passado, das influências condicionadoras da memória, é preciso estarmos livres da continuidade. A continuidade, enquanto pensamento e sentimentos, não tem uma conclusão definitiva. Concluímos um pensamento ou sentimento quando o seguimos até ele chegar ao fim, e assim, de um em um, damos uma conclusão a todos eles. Então, está bem claro o que a gente vem falando, concluir todos os seus pensamentos. Eu vou trazer um caso aqui de uma amiga minha, que ela teve um relacionamento, quer dizer, um casamento de 11 anos, e ela separaram, né? Estudando Krishnamurti, eu não posso falar do fim, exatamente que eu vou trazer essa questão. Eles separaram, mas nessa separação não teve um fim, embora separação de corpos, embora a casa, então, tudo separado, já não se vê mais, mas a memória psicológica está atrelada ainda a isso, de modo que tem 10 anos, quase 10 anos,
E aí a pessoa não consegue, porque ela não resolveu lá atrás o seu desafio, ela não consegue ser uma pessoa nova, pelo contrário, ela vem, né? Adoeceu a mente de tanto pensar, pensar e não conseguir o que Krishnamurti fala, dá um fim. Então, é importante a gente finalizar todas as nossas questões se a gente quiser ter a felicidade interior. Não dá para deixar as coisas de qualquer jeito, empurrando, deixando passar, porque isso não vai ser não vai ser positivo, né, para a nossa evolução. E aí, nesse caso, hoje, essa minha amiga está com depressão profunda. Então, assim, depois de anos ela está adoecendo, mas ela está adoecendo de algo que aconteceu, que foi uma coisa bem simples? Não, é do gatilho que acionou daquela questão mal resolvida. Então, essa memória psicológica, para ela, foi péssimo, porque eu lembro que na época eu falei, poxa, conclui, faz tudo bonitinho para acabar com isso, né? Mas não acabou. Então, ela está adoecida gravemente mesmo, agora em depressão profunda e querendo até desistir da vida. Então, é isso aqui que a gente está vendo. Então, ó, ela diz assim, ó, quando um pensamento ou um sentimento, quando o seguimos até ele chegar ao fim, então, todos nós precisamos concluir tudo na nossa vida, seja o que for, e de preferência de uma maneira que fique boa para ambos, para que as coisas fiquem bem resolvidas. E aí vai falar do amor. O amor, ele não é um hábito, algo da memória. O amor, ele é sempre novo. Só é possível encontrar o novo quando a mente é renovada. E isso não pode acontecer quando há resíduos de memória. A memória é factual e também psicológica. Isso quer dizer que não estou falando da memória factual, mas da psicológica. Enquanto uma experiência não é totalmente compreendida, há resíduo, e este resíduo é velho, é do ontem, é do passado. É exatamente o que minha amiga está vivenciando, entendeu? Ela está cheia de resíduos da memória do casamento anterior dela e não consegue dar abertura para o novo. Nada entra. É como o Santo falou, o pote dela está cheio, não esvazia. E aí a doença é inevitável, né? E essa pessoa é uma psicóloga, né? Até a situação aqui, até eu e a Maristela aqui agora, o fato dela ter machucado o pé e operou o pé. E, então a gente vem acompanhando isso há 2 meses já, essa situação da operação, né? Tem um relacionamento que é mais antigo do que isso, mais que 2 meses, mas 2 meses de dedicação a isso, a cuidar disso, resolver a situação, vem uma coisa nova na relação, lógico que vem. O Luciano passou por algo semelhante também, mais grave, aliás. Quando os dois se juntam, pode ser relacionamento homem-mulher ou amigos, quando eles se juntam para resolver alguma coisa, a relação vem nova, vem tudo novo. Eu entendo isso, e a gente está vivendo isso aqui agora com a questão do cuidado aí com o pé da Maristela também. É algo novo que acontece, porque a experiência velha ela deixa de ser necessária. A gente tem que nos permitir ser sempre novo todo dia, né? Não é porque ontem nós reagimos de uma tal forma que a gente tem que reagir hoje, a gente tem que sempre promover essa mudança em nós. A gente vai errar horrores, a gente vai errar muito, a gente está aprendendo, mas a gente tem toda a capacidade de reconstruir, de renovar, de reparar as coisas, as lambanças que a gente faz bastante, mas é isso que é bacana, a gente tomar consciência, é a tomada de consciência que é importante e sempre ter na cabeça as resoluções para a gente chegar ao fim de algo, não ficar postergando absolutamente nada. O passado está sempre absorvendo e destruindo o novo, tá vendo? Então, quer dizer, a gente tem que virar a página mesmo, é virar a página e bora para o novo. Como podemos descobrir o novo?
Aí o rapaz pergunta, como que podemos descobrir o novo? Espera aí, deu chute de novo. Só encontramos o novo quando o fardo desaparece. Olha, gente. Alguém está carregando fardo aí, alguma coisa muito difícil? Ah, só vai se abrir para o novo quando o fardo desaparecer. A Margareth está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Ou foi por engano, será? Margareth está com algum desafio lá, tá entrando e saindo. Ah, sim, talvez a Agora mãozinha caiu o seja áudio. para isso. Então vamos seguir. É preciso que a mente seja totalmente alerta, que não busque um resultado, que não queira tornar-se o que não é, para que possa descobrir o eterno no presente, a cada momento. Essas frases do Krishnamurti é para a gente ler e ficar pensando, sabe, meditando sobre isso, porque elas são profundas mesmo. A mente que busca tornar-se alguma coisa jamais conhecerá o contentamento total, não o contentamento de orgulhosa satisfação, nem o contentamento por um resultado alcançado, mas o contentamento que vem quando a mente vê a verdade no que é e vê o falso no que é. Transformação não é um fim, é um resultado. Resultado envolve resíduo, uma causa e um efeito, e onde há causa, há efeito. O efeito sempre é meramente resultado do nosso desejo de transformação. Quando você deseja ser transformado, ainda está pensando em termos de tornar-se algo, e aquele está se tornando alguma coisa, não conhece o que está sempre sendo. A verdade está sendo a cada momento. Tem uma frase dele que fala: se você quer ser mais amoroso, você continua não sendo amoroso. Não é porque você resolveu ser amoroso que a coisa já se deu, não se deu. Tem que eu peguei aqui um pedacinho da Mabel Collins, né? A Luz do Caminho. Muitos aí devem ter esse livrinho aqui, ó, Pititi. Muito bom. E aí fala assim: quando é que a mente vê a verdade? A Mabel Collins vai dizer que cada um de nós aproveita algum ensinamento, entendendo de acordo com o seu próprio poder de responder aos pensamentos que os ensinamentos contêm. Quer dizer, nós captamos os pensamentos na proporção do nosso próprio avanço espiritual. Então, cada um de nós vai captar esse pensamento de uma forma diferente. Cada um está no estágio de evolução. Olha só que interessante. Do mesmo modo, se não podemos responder a uma verdade, ela não é verdadeira para nós. Então, sugere que quando surgir um pensamento, medite sobre ele, mas não com a mente inferior, e sim despertando a consciência interna, deixando de lado a sua mente concreta e passando a ter uma percepção direta da realidade. Somente à medida que o homem for capaz e estiver disposto a viver o ensinamento, é que ele será capaz de entendê-lo. Se ele não praticá-lo, este permanecerá como um livro fechado ou um homem velho. Olha só, complementa bem essa questão que ele traz, a verdade está em cada momento, né? Então, ele vai continuar aqui. A felicidade que continua não é felicidade. Então, ele vai trazer agora a felicidade. A felicidade é um estado de ser que é atemporal. Então, não depende de tempo, felicidade.
Se conhecermos esse estado, quando há um descontente, não o descontente que procura encontra o caminho de fuga, mas o descontente que não tem saída, isto é, que não está mais procurando uma realização. Isso assim, a maioria vai falar, mas a felicidade ela não é contínua, né? Vai ter momentos de felicidade, momentos de tristeza, esse tipo de coisa. Mas ele coloca algo além disso, acima disso. A felicidade é um estado de ser que é atemporal. Independe de estar de chovendo, estar com sol, estar de manhã, estar de noite. Ele considera que a felicidade ela é quase que perene, né? Permanece o tempo todo. Mas nós estamos habituados a dizer, quanto a dizer isso. Não, eu tenho felicidades momentâneas. Mas ele está sugerindo algo em outro grau. Se a gente buscar no dicionário felicidade, ela vai dizer que está assim, estado de uma consciência plenamente satisfeita em contentamento, em bem-estar. A nossa consciência está plenamente satisfeita em contentamento e bem-estar. Para a psicologia, a felicidade é um estado de plenitude. Uma pessoa feliz costuma experimentar mais emoções positivas, como gratidão, prazer, alegria, inspiração. A alegria é um sentimento momentâneo de contentamento. Felicidade é um estado de espírito constante. É o que o Sandro falou, é um estado de espírito constante. O que a gente tem é alegrias momentâneas, é diferente a alegria da felicidade. Para Srihan, é quando a vida se torna um poema de serviço, no sentido verdadeiro, puro, intenso. Então, toda a vida se torna plenamente bela e feliz. A graça da felicidade transborda e desabrocha em seu coração. Podemos dizer teosoficamente que a felicidade é quando a gente conquista a sabedoria divina, né? A gente vai ter essa felicidade constante. É nesse estado de supremo descontentamento que a realidade passa a existir. Essa realidade não é para ser comprada ou vendida ou repetida. Essa não é ensinada nos livros. Precisa ser encontrada momento após momento, no sorriso, na lágrima, sob uma folha morta, no pensamento errante, na plenitude do amor. O amor não é diferente da verdade. O amor é um estado na qual o processo do pensamento, como tempo, cessou completamente. Gente, a Margarete entra e sai. Onde há amor, há transformação. Sem amor, a revolução não faz sentido, porque será meramente destruição, decadência, um sofrimento cada vez maior. Onde há amor, há revolução, porque o amor é a transformação em cada momento. O amor é a revolução. Eu terminei os slides, mas assim, o amor para Krishnamurti, eu acho que até eu que fiz mesmo também um estudo sobre o amor, não foi aquela vez? Tem um texto muito de amor que o Krishnamurti fala, quando vocês acham que é amor, não é amor, não. A gente ainda não está longe ainda de compreender o que é amor, né? Não é meu marido, meu namorado, meu filho, é muito egóico esse amor ainda, não é um amor que é expandido para todos, né? Então ele fala assim, não tem um artigo da Helena Blavatsky que diz assim, o amor verdadeiro é tão difícil de encontrar como a própria sabedoria. O amor verdadeiro é tão difícil de encontrar como a própria sabedoria. Talvez a fraternidade, na verdade, constitua a essência do amor. O amor espiritual e sagrado é imortal. O amor puro e divino não é apenas o fruto de um coração humano, mas ele tem sua origem na eternidade. Isso é um texto da Blavatsky.
O Krishnamurti diz o seguinte, que sem amor, a sua vida diária não tem sentido. Sem amor, não há transformação e a revolução também não faz sentido. E aí perguntaram para Krishnamurti, o que é amor? Aí ele disse que essa palavra amor é tão carregada e tão corrompida que quase ele não tem vontade de empregá-la. É mais uma das conversas polêmicas do Krishnamurti. Ele fala assim, porque todo mundo fala em amor, diz que ama, isso significa que ama uma projeção da vossa própria imaginação, uma projeção de si mesmo. Quando diz adorar ou amar a Deus, está amando a vós mesmo. Somos incapazes de compreender o amor porque fugimos para as abstrações. A mente que se acha nas garras do sofrimento jamais conhecerá o amor. Olha essa frase, gente. A mente que se acha no sofrimento jamais conhecerá o amor. Se a gente está sofrendo, a gente não tem amor, não há o amor. Tem que ver, ele diz assim, tem que ver, sentir o amor com o seu coração e não com a sua mente. Então, tereis a chave que acabará com o sofrimento. O sofrimento e o amor não podem coexistir. É preciso estar consciente de que o amor é uma dimensão diferente, que não se busca, nem se deseja. Então, interiormente, o amor está completamente em silêncio. Lembre-se, os ensinamentos só podem dar frutos se forem vividos. Então, meus irmãos, termino com essa frase aí, que todo ensinamento ele só pode dar frutos se for vivido. Isso é uma frase de Annie Besant, tá? E aí eu termino a minha frase aí, depois que eu fiz esse estudo, me deu um baque aí, eu falei assim, nossa, eu compreendi que a vida é muito mais simples e bela, né? Basta a gente mudar toda transformar toda a nossa vida, transformar os nossos pensamentos, começar a concluir todas as nossas experiências no nosso dia a dia e enxergar que todo dia é um dia novo e eu preciso ser nova para esse dia novo, né? E é igual o final de ano, tá chegando o fim de ano aí todo mundo tem aquela energia de vida nova, né? Fim do ano dá esse impacto na gente mesmo, a gente fica com novas esperanças. É difícil você ver uma pessoa que não tem esperança, esse ano vai ser melhor, mas aí vem o ano e eu continuo fazendo as mesmas coisas, reagindo do mesmo modo, eu chego no final do ano e não foi nada daquilo que eu imaginei, né? Então é isso, pessoal. Obrigada a todos aí e terminei. Alguém quiser trocar algumas observações, trocar as ideias. Eu quero aproveitar a oportunidade. Como tudo é belo para nós, né? Essa sincronicidade. É o que falamos na semana passada com o Pequeno Príncipe. O velho não está enxergando nada, ele só enxergou um chapéu. Mas o novo, a criança, aquele que quer descobrir, ele está aí para ver, né? E enxerga que dentro da cobra tem um elefante. Então é exatamente o que você estava dizendo aí, né? O que a gente falou no início ali de que nós somos reativos, né? E o reativo é o corpo emocional, o corpo de desejos, gosto, não gosto, quero, não quero, fácil, é difícil. O que o Krishnamurti fala vai em oposição a isso. Por quê? Porque ele sugere a mente concreta para fazer as coisas do dia a dia, ok. Mas depois da mente concreta e a mente abstrata, ela correlaciona fatos. Ela consegue ver mais coisas que não estão evidentes e correlaciona por que aquela situação aconteceu. Consegue entender isso a mente abstrata, né? E depois a mente búdica, que é essa mente a qual o Krishnamurti se refere, na realidade é a mente crística, ela observa sem reagir. A mente crítica, ela observa sem julgamento. É esse que é o objetivo.
Então, a mente crítica, observadora, a mente intuitiva, ela vai em oposição a essa reação que a gente está acostumado. Por isso que a gente sugere que uma hora vai ter que começar a treinar a fazer isso, deixar um pouco o mundo cotidiano de lado, que ele é reativo, que ele é concreto, que ele é emocional, que ele é físico demais, denso demais, por uma sutileza. Uma hora você vai precisar começar a fazer isso. E você que vai escolher essa hora. Aí chega no objetivo que ele sempre falou. Eu observo sem querer interferir, sem achar que é bom ou ruim. Aí que vem o verdadeiro amor, aí que vem a criatividade. O texto dele basicamente é isso. Ele sempre fala sobre essas coisas do observar sem reagir para entender tudo. Você se conecta com a situação ou com a coisa observada. Você não é um e ela é outro, é a mesma coisa. Eu acho que o Krishnamurti, quando ele dissolve a ordem das estrelas, ele tem essa sacada, porque nos pés do mestre, eu estava lendo na introdução, quando ele é iniciado, né? Ele é iniciado pelo mestre, e aí ele tem a grande sacada que não adianta ficar reproduzindo ensinamentos, falando, se ele não praticar. E aí eu acho que ele foi se isolar, vamos dizer assim, meditar sobre tudo isso e praticar nele mesmo, sabe? Porque ele não queria que ninguém ficasse só repetindo o que ele está falando, ele queria que cada um tivesse a sua própria experiência. Então, igual a gente teve esse estudo hoje, né? Do velho e do novo. Ele quer que você experimente isso a partir de agora, amanhã, no seu dia novo, né? O que eu vou, que pessoa nova eu vou ser amanhã, né? Será que eu vou conseguir não ficar criando memórias psicológicas dentro de mim? Vou conseguir finalizar todos os meus desafios? Então, a proposta do Krishnamurti é que você não siga nenhuma autoridade. A autoridade para ele é nenhum guru, né? Ele fala assim: não fica ouvindo essas lenga-lenga de guru, não fica ouvindo mestre, não fica não sei o quê. Ele quer o quê? Lógico, os ensinamentos, tanto é que ele passou muitas coisas. O ensinamento ele é importante, mas ele quer dizer: experiencie, pratique, faça a sua própria história, faça seus próprios questionamentos, pensa, observa, né? Então, basicamente essa liberdade de pensamento que o Krishnamurti quer que todos nós possa chegar um dia, né? E depois esse livrinho aqui, para quem quer ver o que o mestre sugeriu para ele, o que ele tem que fazer, e ele foi ficar no seu retiro, saiu da ordem para praticar isso aqui, ó. Isso aqui, que é a prática, que quem quiser seguir, está aqui aos pés do mestre, que é muito legal, mas tem que ser sentido por cada um de nós na prática, né? Eu percebo que a questão dele ter renunciado à ordem, dissolvido a ordem do Oriente, por duas situações. Uma que as pessoas eram 3.000 membros, 3.000 pessoas. Aquelas pessoas estavam assim, sem. Ele entendeu que eles estavam sem sentido, não estava atingindo algum objetivo do que ele sabia, né? Ele estava dando palestra, dando curso, coisa e tal, mas as pessoas não estavam se aproximando daquilo, pelo contrário, não tinha um resultado que ele achava que deveria ter para as pessoas. E para ele mesmo, eu acho que ele não queria ficar pegado a isso. Ele ser um grande líder, alguns o chamavam de Cristo, ele renunciou a tudo isso. Uhum. Então, ele dissolve a ordem da estrela com muita sabedoria por esses dois motivos. Aquelas pessoas não estavam resolvendo a sua situação, não estavam se elevando espiritualmente, pelo que ele entendeu, e para ele não ficar pegado a isso, ele mesmo chutou o próprio balde, deu uma rasteira em si mesmo para não ter problemas pela frente. Ele sabia que ia ter problema se continuasse desse jeito. E ele fala assim, quer falar? E a gente, no nosso dia a dia, para todos nós aqui, eu vou precisar parar de fazer coisas que eu faço. Tem coisas que eu faço que não estão me levando a esse caminho. Cada um precisa observar em si
quais as coisas do dia a dia ou coisas cotidianas que a gente faz, coisas que a gente tem o hábito de fazer por muitos anos, que coisas são essas que eu faço e eu estou patinando, não vão me levar a crescer espiritualmente ou a encontrar essa cena espiritual. Então, no slide anterior falou que a felicidade que pode ser alcançada não é a verdadeira felicidade. O Tao Te Ching com o Lao Tse falou que o caminho perfeito, o caminho que pode ser seguido, não é o caminho perfeito. E eu digo que coisas que a gente faz não deveríamos estar fazendo. Cabe a cada um avaliar no seu tempo, na sua compreensão, que coisas são essas para parar de fazer e descobrir um caminho novo, fazer coisas novas que aí sim vão me levar a algum objetivo espiritual, caso eu tenha esse interesse na ascensão espiritual e aproximação dos grandes seres, né? O principal trabalho de teosofia é levar o membro a se aproximar dessa hierarquia oculta, se preparar para isso, ficar mais próximo, para que o mestre perceba que você está querendo se aproximar e te mande bênçãos e um aspecto de aproximação. E os ensinamentos, eles são importantes, né? Mas é você que tem que fazer a interpretação, né? Os comentadores, ela é apenas vão distorcer, porque vai falar que eles distorcem, quem comenta distorce, é você que tem que interpretar. Sendo aconselhado, ele aconselha você a ir direto à fonte, que é os seus próprios ensinamentos, e não valer de nenhuma autoridade. Ele diz assim: nunca deixe de ouvir a sua intuição, sua voz interior, e respeitar o que te faz sentir bem e feliz. Eu gosto muito do Krishnamurti. Krishnamurti realmente é muito precioso, porque é o que a gente precisa, né? E é o autoconhecimento, né? Eu sou coordenadora do grupo da Joana de Ângeles e ela trabalha isso, o autoconhecimento o tempo todo. Não tem como a gente querer arrumar o mundo sem a gente arrumar nós mesmos, não tem jeito. Então, o autoconhecimento como ele diz, é o começo da sabedoria, né? Então, a gente tem que começar a olhar para a gente e a nos transformar, né? Não tem outro caminho mesmo. Gente, e aí? Não há Podemos outro caminho a finalizar? seguir. Não há outro caminho. Muito discernimento, né? Que também é importante, né? Saber distinguir o real do irreal, né? E o tempo todo a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia, nessa prática, né? Diária. Bom, vamos Vamos preparar. finalizar? Então, tem uma frase aqui interessante. Talvez possa auxiliar. Eu lembro dela, mas eu não estou conseguindo lembrar toda de cabeça. Se eu acho aqui. Aos que batem, do irreal, conduz-me ao real. Das trevas, conduz-me à luz. Da morte, conduz-me à imortalidade. Está lá no Krishnamurti, aos pés do mestre. Tem uma partezinha só para fechar aqui que a Clemice falou há 2 semanas atrás. É uma carta da Blavatsky, até tem o trecho da carta aqui, mas não vou ler, não. A Blavatsky relata aí, em 1888, mais ou menos, que ela vê que a humanidade se animalizou nos últimos 18 séculos. Ou seja, depois da vida de Jesus, 18 séculos depois, quase que a humanidade não cumpriu a sua missão, porque ela entrou na competição, né? Então se animalizou. O animal selvagem compete pela comida, um monte de coisa, pelo território, né? Então a gente tem que tentar fazer um pouquinho mais do que a gente está fazendo para começar a reverter isso em nós mesmos primeiro. Esse trabalho de autoconhecimento, de crescimento espiritual, elevação de consciência, ele não vai em grupo, ele vai sozinho. Você vai fazer ele sozinho. Então, ela relata nessa carta que quase que a gente perdeu tempo em 18 séculos. A humanidade perdeu tempo.
porque o que Jesus deixou com as palavras de ensinamento dele foi mal compreendido. Alguém tomou posse disso para angariar multidões e arrecadar dinheiro, e conseguiu. Então, E até hoje consegue. e conseguiu, e a gente ficou num barco sem rumo. A gente está num barco sem rumo. E a saída do colocar rumo no barco é dar rumo a si mesmo. Então, é interessante isso que ela falou. A humanidade perdeu 18 séculos. E agora são quase 20, né? Porque ela falou isso há cento e poucos anos atrás. Então, praticamente, essa caminhada aí deu errado. Para a gente ver que, você vê que são 4 pessoas aqui, né, reunidas, né? Vai num barzinho, tá lotado. Então, assim, a busca de cada um realmente é importante, né? O que que a gente está fazendo do nosso tempo, né? Quais são as nossas prioridades? Porque a gente está mergulhado no mundo material, mas nós somos espíritos, e esse é o grande desafio, né? É viver uma vida espiritual no mundo material. Saber que isso aqui é passageiro, é temporário, e que do plantio de agora vai depender a nossa escalada futura, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Mas é uma questão tão delicada, porque assim, não é que eu vou me espiritualizar ou vou crescer, expandir minha consciência no futuro. Mais para frente eu vejo como é que eu faço isso. Não, por quê? Porque a oportunidade vai ser no mínimo igual a essa, é igual a essa oportunidade, aqui e agora. Não é porque quando as pessoas tiverem, a maioria tiver mais espiritualizada, eu vou conseguir, ou porque teremos condições socioeconômicas e políticas melhores, que aí eu vou conseguir, não. Ela é agora, já é aqui, já está valendo. Não dá para esperar Caminho nada. individual. Mas é agora, é nesse instante. Então, obrigado a Maristela, que preparou Preparei muitos muito. slides. Fiz tudo para nós aí. Foi Escreveu bem um bom. livro inteiro aqui, Gratidão escreveu aí. bastante. Vamos comer mais pizzas para pensar mais no futuro. E mais uma vez comprovado, os 2 livros que eu trouxe não foram úteis, ficaram fechados. Eu acredito que não precisa de livro. É isso, é a visão Krishnamurti. Trouxe livro que não serviu para nada. Isso aí. Grande Porque abraço. aqui é memória, tem memória dele aqui, ó. Tem memória dele e da editora. Se eu trago isso, só isso, ele vai falar que não serve para nada. Mas a hora que a gente coloca a observação nossa e a percepção que a gente tem em 2022, outubro de 2022, até ele falaria que vale mais do que o livro que ele escreveu. Muito obrigada, viu? Obrigada, Luciano, pela Valeu, gente. oportunidade Tamo aí. junto aí. Zé Jorge, some não, hein? Aprendendo. Margarete. O Zé Jorge, não repara, não, porque eu não sei fazer muito bem esses negócios, não, mas Eu foi. também não sei, não. Eu sei. Um abraço, Naquela viu, minha gente? apresentação, Muito se obrigada. não Olha fosse a só, Raquel, eu estava meio perdido. A Pois Raquel é, eu gente. fiquei totalmente força total ali. perdida, porque eu não consegui ouvir o que vocês estavam falando. Estão me ouvindo? Agora ouvindo, sim, Margarete. Agora Margarete. sim.